A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo os comentários e com base nas observações que recebi pela repercussão do meu vídeo Carta Áudio, lançado em 28 de abril de 2023, espero aqui ser objetiva, não tomar muito tempo nessa gravação, mas também que eu possa ser bem precisa em defender e explicar melhor meus pontos de vista, que vejo, podem ter gerado alguns equívocos. Também esclarecer alguns detalhes sobre minha real intenção ao produzir esta matéria, assim como expor fatos que se mostram nas diversas reações. Enfim, seguimos. A princípio, quero esclarecer. Até percebi quando alguém disse aleatoriamente, acabou virando afirmação de alguns, porém vou corrigir sobre isso. Não pertenço à família Sanches do ancião Luiz Sanches. É apenas coincidência do mesmo sobrenome. Vi em outro canal essa afirmação sobre mim. Creio que foi por equívoco, talvez tenham dito isso por brincadeira. Outras pessoas acabaram confundindo e tendo por verdadeiro. Agora sobre os comentários. Nomearei como vídeo 1 o primeiro que lancei. E neste vídeo 2 farei a abordagem sobre ele. Como eu disse no vídeo 1, lutar por uma causa que consideramos justa, por vezes é muito mais difícil do que parece, pois vamos contra as verdades e princípios de outros que não estão na mesma esfera do aprendizado, no mesmo grau de visão e entendimento, o que pode acarretar sérios conflitos. Podemos sim perder alguns amigos e até outros não tão amigos assim, que pensávamos que os tínhamos, mas também aproveitam para romper com uma afinidade que já nem existia. Enfim, são tantas opiniões e divergências que motivou minha decisão de gerar esse novo vídeo, parte 2, onde vou tentar explicar algumas coisas, responder ou simplesmente comentar das reações ocorridas sobre o vídeo 1. Quando decidi relatar minha trajetória, construindo uma linha do tempo, desde o meu nascimento, tinha 1 ano de vida na CCB, até a minha saída dessa instituição, por 59 anos lá fiquei, foi para expor minhas reflexões, principalmente no intuito de esclarecer alguns pontos de divergências que me fizeram sair de lá, de modo a poder ajudar irmãos e irmãs que estejam também despertando nesse novo momento histórico de reconhecimento do Evangelho de Cristo. Digo histórico porque reúne muitos e de tempo simultâneo, fato nunca dantes visto, como tem ocorrido de 2020 para cá. Muitos depoimentos nos comentários do vídeo 1 apontaram que não foi em vão o meu relato, no dizer dos que se identificaram com a minha narrativa, e alguns ficaram à vontade também para expor suas experiências vividas ali na instituição, suas ideias, suas mudanças, intenções, intuições, desabafos. Considerei tudo isso muito válido, muito importante e possível através desse encontro virtual que une as pessoas pela internet, na ampliação das comunicações a longas distâncias, algo diferente do passado, em que cada um viveria a religião entre 4 paredes, sem compartilhar experiências, sem essa visão panorâmica do que realmente ocorre na vida religiosa dentro de um modo sistêmico.
É um novo tempo e nova oportunidade de abertura de diálogos sobre a nossa fé e crenças, na condição de compartilhar com todos por aquilo que vemos, ouvimos e comparamos. Nunca foi tão simples de praticarmos o examinai tudo e retende somente o que é bom, sob a orientação bíblica. Se a criação da imprensa por Gutenberg, no século XV, possibilitou levar a Bíblia aos lares do povo naquela época, se antes ela estava nos pergaminhos dos mosteiros acessíveis aos padres, monges da igreja, isso se modificou com a invenção da imprensa. Foi organizada em um livro a Bíblia Sagrada e trazida às mãos do povo. Atualmente, de modo semelhante, ocorreu com o que cada um aprendeu, ou melhor, ocorreu com a internet, na ampliação de análise de estudos a serviço do discernimento e do exame sobre o que cada um aprendeu em suas jornadas. Só até aí? Não. Chegou 2020, ano difícil, a pandemia trancou todos dentro de casa e a internet abriu a possibilidade dos cultos online. Só que o algoritmo do YouTube, ingenuamente, junto com a programação de cultos, trouxe ao povo todos os viés dos assuntos que mostram tudo de tudo, do que se pode examinar, refletir, em relação ao que podemos conferir sobre as Escrituras, de modo que até quem não procurou vai tendo esse acesso e essa possibilidade de ampliar seu entendimento sobre o Evangelho de Cristo, buscando o conhecimento como alimento que liberta. Prosseguindo, sobre as divergências observadas nos comentários do vídeo 1. Vou resumir e argumentar sobre algumas falas que me chamaram bastante atenção por serem contrárias à minha apresentação. O que, a meu ver, não é nenhum problema. Podemos sim ter opiniões divergentes e continuarmos nos respeitando de modo civilizado. No entanto, infelizmente, o que se observa são as reações de ódio, julgamento e até grosseria de uma maioria, infelizmente, que manifesta sobre as minhas colocações nos relatos. Também xingamentos, termos chulos e praguejamentos. Um lançar de sentenças a esmo, dos que já querem ir decidindo quem vai entrar no céu e quem não vai, como juízes, sem toga e sem tribuna. E fazem isso tão facilmente, sem base bíblica, somente enraizados no fundamentalismo e acreditando que a graça é o templo que eles frequentam, dizendo que quem sai do sistema caiu da graça, sendo que graça é o caminho, e o caminho é Cristo, e foi Ele mesmo quem disse isso. E isso tudo é intentar contra a vida espiritual de quem lhes contraria suas convicções religiosas. No caso, a revolta é contra quem diz que reconheceu a Cristo somente conforme as Escrituras, quando já está liberto das tradições e costumes da religião, e pretende agora optar por um caminho cristocêntrico. Isto é o suficiente para que lhe roguem pragas, sentenças de morte. Alguns dizendo que só de relatar isso a público já é o próprio maligno quem está dizendo esse relato. Simplesmente pelo fato de não estar alinhado com eles, quem ousa dizer que preferiu optar por sair da instituição e seguir de forma genuína o seu se achegar a Cristo, é gravemente ofendido por eles com palavras de condenação e blasfêmia. Quem plantou tanto ódio assim nos corações? Se do que há no coração disto fala a boca, como lemos na Sagrada Escritura, chega a ser preocupante. Fica nítido, conforme relatei no vídeo 1,
o exemplo explícito nos comentários da gravidade destas pessoas ameaçando desgraças e tentando matar espiritualmente quem não estiver de acordo com as regras de usos, costumes, determinações da doutrina da instituição. Muitos reafirmam que a pessoa tem que sair quieta, não pode contar seus relatos e nem levantar os motivos que a fizeram sair. Mas por que razão algumas pessoas trazem as suas histórias? O que é mais importante? Encobrir erros humanos? Podemos escolher. Não é nenhum pecado escrever e apagar quantas vezes forem precisos os nossos conceitos, as nossas ideias, para melhorarmos a nossa fé e a nossa compreensão. Faz-se necessário corrigirmos os males que crescem até o sem limite de ceifar vidas e ferir almas, tirar a infância das crianças, aniquilar a alegria de muitos jovens, formar pessoas perdidas em um falso conhecimento das Escrituras, de modo explícito ou subliminar. Porque isso existe. E está exposto nas histórias, depoimentos dos que os estão trazendo a público para mostrar que esse peso religioso já conduziu muitos à angústia, solidão, depressão, fatalidades e abandono psicológico e social de modo desumano. Nada disso condiz com o fardo de Jesus Cristo, como ele o disse, é leve e seu jugo suave. E antes de sermos espirituais de igreja, sejamos bons de coração, pedindo sempre a Deus o dom da luz e o da paciência, para examinar antes de julgar e pensar 1000 vezes antes de condenar alguém. É melhor defendermos uma boa causa, mas para isso precisamos abrir os olhos, a mente, o coração. Primeiramente, só lembrando que relatar as experiências, mostrar o que se aprendeu e comparar isso abertamente, contrapondo as nossas próprias crenças anteriores, isso não é falar mal, é apenas falar sobre algo que pode ajudar a quem busca esclarecimento. E isso está no direito de quem o diz com propriedades, por ter vivido essa história do lado de dentro dessa realidade por muitos e muitos anos. Vamos a alguns fatos. Há quem disse nos comentários que eu deveria construir um muro de lamentações para contar as minhas tristezas. Alguns questionaram se eu nunca recebi obras e milagres. Outros disseram que eu nunca fui convertida. Inclusive uma irmã que comentou meu depoimento no seu canal YouTube. Bem, vamos por partes. A pauta do meu relato foi mostrar, numa linearidade e sequência, o caminhar das minhas dificuldades, que foram agravadas pelos excessos da doutrina religiosa, desde a infância até a vida adulta. Como se vê, se eu não fosse seguir a pauta, para que teria trazido a público o assunto? Se o foco fosse contar obras de livramento e maravilhas alcançadas de Deus, digo que também teria escrito muitíssimas páginas. Aliás, isso me renderia um livro, pois não caberia em uma carta. Pois alcancei sim muitos milagres, livramentos das mãos de Deus. Glorifico sim a Deus pelas obras, milagres e livramentos e pelo discernimento que me deu para entender a sua verdadeira graça em Cristo Jesus,
Hoje posso ver isso sem as antigas escamas religiosas. E para essa glorificação a Deus, eu não sou dependente de lugar ou um templo específico, mas em todo o tempo, com toda a minha alma, onde eu estiver, ali o glorificarei. E reitero que essas obras seguem a vida de todos os que crerem em Cristo, seja dentro ou fora da referida instituição, pois sua misericórdia é infinita e veio para todos. Ele ouve a todos infinitamente, ama sua criação. Por isso, é inviável achar que uma fração tão menor no universo, só ela, seria digna das bênçãos de Deus, e que só esta única instituição religiosa oferece o caminho para o céu. Deus, em seu Filho Jesus, ama e abraça a humanidade com paz, alegria e oferece aos que crerem a plenitude da graça e a salvação em Cristo. Opera milagres e maravilhas, faz obras junto dos que o invocam, sem exclusivismo, porque Ele é grande, justo e bom. O que estiver fora disso é regra humana, não está na Bíblia. Porém, voltando ao foco, o tema do meu vídeo 1 foi o paralelo que fiz relatando as incidências, os pontos de intersecção entre coisas que vivi e o que fui observando e descobrindo da religião. E a forma como essas minhas condições e decisões iam agravando as minhas dificuldades. Quanto mais eu seguia cegamente as instruções religiosas, apegada ao místico das revelações e sentenças proferidas a quem não as obedecesse. Apenas esse recorte para preencher a pauta da minha carta. Mas creio que agora está respondido por completo. Achei estranhíssimo ainda alguns relatos de gente negando as imposições religiosas em tópicos, dizendo que lá não é assim. Até achei que ou não estávamos falando do mesmo caminho religioso em que eu estive, ou alguns levam as regras doutrinárias com muita leveza, passando-as despercebidas, ou, enquanto eu escrevia a minha carta, a instituição aliviou as regras e eu não tive tempo de saber isso. Mas talvez seja possível pautar tudo isso pelos tópicos de ensinamentos no decorrer dos anos. Sempre bom comparar o que se diz com o que está escrito. Examinem de cada época os tópicos. Claro que, de lugar para lugar, de tempos em tempos, pode haver maior ou menor rigidez da sua aplicação, mas as palavras são inflexíveis. Podem conferir esse histórico. Eu afirmo que na minha época, de criança e juventude, no local onde eu fiz comum, foi intenso. Bom mesmo é discutir e comparar o que lá está escrito nos tópicos das épocas, se alguém tiver dúvidas. Sugiro muito desse material, que está também na internet. Basta buscar esse tema. Só vai ficar sem saber quem não buscar mesmo. E hoje temos acesso às provas. Não precisamos confiar no que não conferimos. Quero esclarecer que estas minhas observações são sobre o período entre as datas desde a postagem do vídeo 1 até a postagem desse vídeo 2. Tudo que foi comentado nesse espaço de tempo, independente de, e se houver futuramente, comentários que forem apagados por aqueles que o editaram. Em sequência, notei sobre as observações nos comentários, tanto do meu vídeo quanto de outros que saíram da CCB para uma igreja bíblica, que já se abre espaço para ouvirmos os mesmos chavões de sempre. É ingrato, não reconheceu as obras recebidas,
não foi convertido, deve ter pecado. De onde vem esse entendimento que um homem ou uma mulher se veem no direito de julgar aqueles que decidiram por um novo caminho de fé, desrespeitando quem pensa agora de outra maneira? Há ainda muita fala de pessoas que agridem quem traz uma concepção diferente, escondidos atrás de um pseudônimo, de um nome fake. Tive até uns casos de comentários absurdamente desrespeitosos, a exemplo de 2 cidadãos que acredito nunca terem sido convertidos e muito menos terem tido uma educação de caráter para respeitar uma mulher. Foi muito nojento e insuportável para mim, enquanto mulher e idosa, ouvir suas opiniões carregadas de etarismo, misoginia e falas desrespeitosas, de acusações maliciosas. Se amassem a Deus e a Jesus Cristo, respeitariam o seu próximo e jamais falariam dessa forma, de tão grotesca baixaria, desconsiderando minha fé. Uns até zombando do tempo que fiquei na instituição até descobrir a verdade. Ao menos eu descobri, não é mesmo? Não adianta, a meu ver, esconder-se numa aparência de santidade dentro do templo e um pseudônimo na internet, agir com desrespeito ao próximo, ainda mais que o que dizem sobre o próximo tem a ver mais sobre eles mesmos, pois julgam e blasfemam segundo a impiedade de seus corações. Entretanto, de Deus nenhum coração se esconde, por isso aproveitemos o nosso tempo para aprender educação social, respeito humano e educação espiritual, porque desse modo nos tornamos em pessoas melhores diante de Deus. Insisto em que pensar diferente não precisa ser sinônimo de odiar alguém e nem lhe desejar mal. Isso nos leva na contramão dos princípios do Evangelho. Com o respeito que tive desde o princípio, peço desculpas por esbarrar nas crenças de muitos que nos acompanham, mas tem coisas que não consigo deixar de dizer e também não deixar de me justificar quanto a tantas acusações. É a minha verdade e já expliquei por que ela tem que ser dita. E ninguém dá a ninguém o direito de agredir, desrespeitar, condenar a minha pessoa. O mínimo de quem quer ser de uma religião exclusiva e perfeita seria ter uma boa compostura, que provasse suas ideias com mais Bíblia e menos ofensas e julgamentos. E aos de dizerem que eu nunca fui convertida, reafirmo sim, sempre fui convertida a Cristo, porque cada um que assim questionou, se puder, pergunte a si mesmo: sou convertido a Cristo? Sou convertido a CCB? Escolha a tua resposta. A minha é, repito, sou convertida a Cristo. Portanto, frisando aqui, sair da CCB não é negar as obras recebidas de Deus através da fé em Cristo. As obras, os sinais, os livramentos seguirão aqueles que crerem no Senhor Jesus, não especificamente os que seguirem apenas a uma determinada denominação. A Bíblia não especifica denominação alguma que possa tomar o lugar de Jesus Cristo, pois só Ele é a única graça, o caminho, a verdade e a vida que levam a Deus. Seguindo, dos relatos sobre meu pai. Todos sabem o quanto é difícil expor a sua própria história. A gente acaba expondo momentos de nossas vidas com detalhes de agravamentos que podem trazer outras visões a quem observa a narrativa. Por isso irei ampliar aqui um ponto sobre análise mais justa, com mais detalhes, pois na intenção de resumir o relato para não estender a carta do vídeo 1, não fui tão exata no que poderia ter sido. A questão da violência
que expus de meu pai é totalmente vinculada ao vício do álcool. A linha do tempo dessa situação em meu lar era sequencial, com períodos de melhoria, como por exemplo nos tempos em que meu pai adoeceu, subia-lhe a pressão arterial e foi proibido de beber por ordens médicas. Ou também quando foi acometido de doença nos olhos que lhe obrigaram a fazer 4 cirurgias e também não poderia beber. Eram tempos de calmaria. A vida me devolvia meu pai de volta. Lembro de períodos calmos assim, como no tempo da minha adolescência, em que eu lia muito a Bíblia, o Novo Testamento para ele. Queria muito que ele se convertesse. Eu tinha como um privilégio estar lendo para o meu pai. Inocentemente, eu sentia muito orgulho dos feitos de Cristo, gostava de ler os evangelhos. No meu pouco entendimento, lia muito para minha família. Porém, lá no vídeo 1, fiz um recorte somente dos longos períodos em que enfrentávamos as consequências de dor que o alcoolismo causa nos lares. Esse fator, inclusive, funcionou como a mola mestra da ruína que sofri durante muitos anos. O enfoque aqui é exatamente sobre as questões das ações do alcoolismo e a condição da minha família sobre isso. Em nenhum momento foi para desmerecer o caráter de meu pai. Sem o alcoolismo, era outra pessoa. Inclusive, lembro do tempo em que ele sofreu as 4 cirurgias e ficou sem beber, não poderia beber álcool. Foi bem no período em que entrei na escola a aprender as primeiras letras. De condição muito carente, não pude fazer a pré-escola. Entrei direto na primeira série, na época, com 7 anos. E senti muito medo e pressão para aprender a ler. Mas, nas lições de casa, meu pai me ensinou a ler. Esse fato está relatado em um poema que fiz a ele em homenagem ao professor que ele foi para mim ao me ensinar as primeiras leituras. Esse poema consta em uma das minhas publicações de poesia. Em meus poemas biográficos dos meus livros já publicados, eu trago o tema da criança que sofre as consequências do alcoolismo e a violência doméstica, assim como em outro poema, reverencio e exalto o meu pai, que me ensinava a leitura nesse período bom que vivemos, quando ele ficou longe do alcoolismo. Esses 2 poemas representam os 2 lados da paternidade que conheci. E digo que eu fui a primeira pessoa a desejar muito que a parte ruim dessa história não tivesse existido, que fosse um poema que não estivesse machucando dentro de mim, que fosse um poema da minha vida que eu nunca precisasse ter escrito, mas fez parte da minha história, como o desencadear dos transtornos que levaram aos segmentos do que expus da minha casa, desde a infância até a minha saída do sistema religioso, de modo que, desculpem, não pude rasgar essa página. Nossas experiências são fortes para nós, imperceptíveis para muitos. Mas eu não posso fingir que minha história não existiu. Eu já tive que contá-la a muitos psicólogos e psiquiatras. Sair quieto de uma situação abusiva, às vezes dói na alma. É sair como quem nunca existiu ou quem amassou e jogou fora a vida por não ter o direito de falar. Sendo que posso amparar com a minha história a história de alguém. Se com isso posso repartir, já deu certo. Viver é ensinar, aprender, reconhecer o erro, voltar atrás quantas vezes for preciso, pedir perdão e reescrever a própria história, sem ódios e sem soberba, sem arrogância, com a humildade que precisamos ter, que aprendemos de Cristo. E isso é mérito divino, não é condenação. Nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço a análise dos que motivaram a voltar e ajustar algumas incorreções, através das observações verbais também,
às vezes não irão constar nos comentários escritos. Sou responsável pelas minhas palavras e as críticas me fazem tentar ser melhor. Por isso me retrato sempre, peço perdão por qualquer mal-entendido e prezo muito pelo diálogo. Acho importante o cuidado com cada um, o que é sempre necessário. Por isso, quando iniciei o vídeo 1, calcei a introdução com uma grande base de justificativas e pedi perdão, desculpas, licença para o que eu ia dizer e por que razão iria dizer. Voltando sobre a minha carta vídeo 1, há alguns comentários de que não seria eu a ter escrito a carta, mas outra pessoa mais instruída, um advogado, por exemplo, teria me ajudado a escrever. Subestimaram a minha capacidade de expressão na escrita, alguns até com muito desprezo nas palavras. Pois eu digo que, apesar de ser mulher, numa igreja em que a regra era para eu calar, e apesar das barreiras da vida modesta e conturbada que eu tive, sempre precisei falar muito. E a palavra sempre foi meu sustento. Desde a minha graduação em letras, iniciando minha carreira como professora de português, para manter a minha família e aperfeiçoar na profissão. Atingi mais 2 graduações, Pedagogia e História, além de 4 pós-graduações, várias especializações e 5 livros de poesia publicados. Por bondade e misericórdia de Deus, creio ter respondido. Prossigamos nessa luta, repartindo o que aprendemos e sempre aprendendo mais do que ensinando. O que saberemos se ninguém nos ensinar? Nada saberemos, nada seremos, se do céu não vier o nosso socorro, o nosso sustento, a luz e o entendimento. Deus abençoe a todos. Obrigada por acompanharem até aqui. São Bernardo do Campo, 22 de maio de 2023, Luzia Sanches.